Olá pessoal, bem, hoje daremos início a mais uma prática de técnicas de química orgânica experimental. Bem, hoje eu vou falar de extração. Vou basicamente falar de extração líquido sólido e extração líquido líquido. Tá? Bem, basicamente, tá, uma extração líquido sólido, tá, como o próprio nome diz, você tem um sólido que contém uma determinada substância de interesse ou não, que você quer extrair um determinado líquido, né? Onde essa substância é, de certa forma, solúvel. Né? Uma extração líquido-líquido, você tem uma substância de interesse dissolvida num líquido A e você quer extrair, né? Retirar essa substância desse líquido A e jogar para outro líquido. Por exemplo, o líquido B. Tá? Basicamente, para que isso aconteça, a substância que está solubilizada, está dissolvida no líquido A, ela tem que ser mais solúvel no líquido B, para que durante o processo de extração ela vá toda no líquido B. Bem, no caso da extração sólido-líquido, tá? Nós iremos utilizar um exemplo que seria a extração da trimilistina da noz moscada. Tá? A trimilistina ela é um triglicerídeo, né, abundante na noz moscada, né? Todos vocês conhecem esse sólidozinho aqui marrom, que tem a noz moscada já na forma de pó, tá? Uma noz moscada moída. Então nós iremos basicamente colocar esse sólido num balão de fundo redondo, vamos adicionar um solvente que eu sei que essa molécula que eu quero remover da noz moscada é solúvel, né? E no caso desse experimento em questão, nós iremos utilizar o clorofórmio e vou simplesmente aquecer por um determinado tempo. Então, durante esse tempo, tá, eu vou ferver, né? Eu vou aquecer esse clorofórmio, né, ao ponto de ebulição dele e durante uma hora esse solvente estará extraindo esse triglicerídeo da noz moscada. Bem, quando eu falo de uma extração sólido-líquido, sólido, né, eu não posso deixar de falar da aparelhagem para refluxo, né, que é essa aparelhagem que eu estou mostrando aqui. Basicamente, um balão de fundo redondo e um condensador de bolas, né? Um condensador de refluxo ou um condensador de alho, que na verdade o nome dessa aparelhagem. Tá? Por que a necessidade de um condensador como esse aqui? Porque se eu simplesmente adicionar um sólido, no caso aqui a noz moscada, adicionar um solvente que eu quero extrair, esse triglicerídeo da noz moscada, simplesmente aquecer, esse solvente vai evaporar e vai embora. E eu não quero isso. Ainda mais se eu vou aquecer, se eu vou ferver essa mistura por um tempo prolongado. Daí se faz necessário a utilização, por exemplo, dessa aparelhagem, que nada mais é que um condensador que vai condensar o meu clorofórmio que está em ebulição de volta no meu balão. E com isso eu vou ter um volume constante do meu solvente, evitando que ele desapareça, né? Que ele vai embora. Então, basicamente, essa aparelhagem, nós iremos passar uma corrente de água. Essa água pode estar em diferentes temperaturas, né? Se você precisa de uma condensação mais eficiente, você passa a água, por exemplo, a 5 graus Celsius, 10 graus Celsius, ou dependendo, simplesmente a própria água, a temperatura ambiente será suficiente. Então, nós passamos aqui uma corrente de água e durante o processo de refluxo, quando eu estou aquecendo o meu clorofórmio aqui, parte dele está entrando em ebulição. Quando ele chega em contato com essas bolas aqui, que estão previamente refrigeradas pela água, ele condensa, né, e volta para o meu recipiente. E assim eu continuo todo o meu refluxo. É claro que esse líquido que está passando aqui ele tem que estar numa temperatura bem menor do que a temperatura de vapor do meu solvente. Ok? Bem, para que eu possa fazer
acoplar minha mangueira, que vai estar resfriando, né? Vai estar passando água, vai estar resfriando o meu sistema. Segundo a técnica correta, tá? Esse fluxo de água ele tem que vir de encontro com o fluxo do meu vapor. Então, se eu estou aquecendo aqui, o meu vapor tende a fazer esse movimento para cima, então o meu fluxo de água tem que vir por cima. Tá? Na prática, se vocês ligarem, passarem o fluxo de água por baixo e fazer com que ele saia por cima, não tem tanta diferença assim, né? Embora a passagem de água por cima vai te oferecer uma condensação um pouco mais eficiente. Bem, no quesito de ligar a mangueira, podemos ligar por baixo e deixar naturalmente a água subir e removê-la aqui por essa posição para o ralo ou para algum outro compartimento. Caso desejemos ligar a água por cima, né, segundo a técnica, primeiramente há necessidade de se virar o condensador, adicionar a mangueira, ligar a água, quando preencher aqui, nós viramos o condensador e então acoplamos aqui no meu balão, já contendo o material que eu quero fazer o refluxo, ok? Bem, para que eu faça esse aquecimento, eu tenho duas formas. A primeira seria a utilização de uma manta de aquecimento. Então, basicamente, eu vou prender esse meu sistema aqui e vou então ligar a minha manta de aquecimento, né, para que eu obtenha o calor necessário para ebulir o meu solvente. Esse seria então o primeiro passo, ok? É claro que antes disso não podemos esquecer de adicionar, por exemplo, essas pedras de porcelana ou, por exemplo, pedaços de cacos de azulejo. Isso é necessário porque no caso da manta eu não tenho nenhum movimento do meu refluxo, né? E caso eu não tenha essa pedra porosa, eu posso correr o risco de ter um pulo, né? De ter um refluxo agressivo, né? Uma explosão repentina durante o meu aquecimento. Bem, a outra forma de realizarmos o refluxo é utilizando, por exemplo, uma placa de agitação e aquecimento, né? A vantagem dessa placa é que dispensa a utilização, por exemplo, da pedra porosa, pela facilidade que eu tenho de estar agitando a minha solução. Então, como vocês podem ver, com a simples adição dessa barra magnética revestida de teflon, eu consigo, por exemplo, ter a agitação da minha solução, como vocês podem ver. Então, essa agitação vai fazer o papel da minha pedra porosa, na verdade, melhor ainda, porque vai estar colocando toda a minha mistura em agitação. Okay? Bem, para que eu faça o aquecimento, né, no meu refluxo, usando essa placa, eu não posso nunca simplesmente encostar o meu balão de fundo redondo aqui e aquecer o sistema. Primeiramente, isso pode causar um acidente, né, pelo contato direto, ainda mais se você estiver utilizando um líquido inflamável. Ou, né, mais interessante, é o fato de que se eu estou usando um funil, um balão de fundo redondo, se vocês olharem a superfície de contato com a minha placa é quente mínimo. Aqui é basicamente um ponto que está tocando a minha placa de aquecimento. Além do perigo que isso pode acarretar. Então, nesse caso, se faz necessário a utilização de um banho de grafite, como vocês podem ver, um banho de areia, né? Então, aqui no caso do grafite, basta acondicionar esse balão aqui, é claro, preso previamente pela garra, e simplesmente então aquecer o meu sistema. Ou com a utilização, por exemplo, de um banho-maria. Então, basicamente eu teria aqui a imersão desse meu balão nesse banho-maria. Caso o solvente que eu queira refluxar, né, tenha um ponto de ebulição superior ao banho
superior ao da água, eu não posso usar um banho-maria. Então eu tenho que usar, por exemplo, um banho de óleo, pode ser óleo de soja, pode ser óleo de silicone, pode ser até a própria glicerina. Isso vai depender do tipo de solvente que eu quero refluxar. Bem, por último, é interessante mencionar que essa aparelhagem ela tem que estar, de certa forma, fechada. Quando eu digo fechada, não totalmente fechada, ela pode estar, dependendo se o perigo for mínimo, por exemplo, se tiver refluxão de alguma coisa em água, eu posso deixar simplesmente isso aqui aberto. Se eu quero, por exemplo, evitar a entrada de umidade no meu sistema, eu posso, por exemplo, colocar um tubo dessecante aqui, contendo o meu, por exemplo, aqui nesse caso é cloreto de cálcio. Então, assim eu posso estar refluxando, né? Eu tenho uma abertura, tá? Eu tenho como o vapor sair, tá? Nunca devemos deixar uma aparelhagem de refluxo totalmente fechada, isso pode, com o aquecimento, eu vou estar aumentando a pressão interna, isso pode estourar, né? Então eu tenho que sempre ter um escape, mas eu tenho um tubo dessecante. Eu posso também, por exemplo, colocar, como vocês podem ver aqui, um septo de borracha, esse septo eu tampo. Como vocês podem ver, e aqui eu, por exemplo, prendo, se eu não quiser deixar totalmente aberto, eu prendo, por exemplo, um bolhômetro, todo o vapor, né? A pressão que precisar ser aliviada, ela vem para cá, e aqui eu tenho um banho de óleo. Isso também dificulta um pouco a entrada de umidade, já que eu tenho um banho com óleo limpidinho, né? E por último, vocês podem também, tá? Se vocês quiserem uma atmosfera extremamente inerte, você pode, em conjunto com esse bolhômetro, você pode estar passando aqui uma corrente de um gás inerte, por exemplo, argônico. Tá? Então, tem várias formas de você fechar esse refluxo, mas lembrando, fechar nunca pode ser 100%. Sempre tem que haver um escape para que a aparelhagem não estoure, né? Bem, vamos dar início agora à nossa extração sólido líquido, tá? Então, basicamente, eu vou fazer a extração daquele triglicerídeo que eu comentei, a trimelistina, da noz moscada. Então, basicamente, aqui eu tenho a minha noz moscada. Vou colocar esse material aqui no meu balão. Já tem uma massa fixa aqui. Vocês podem ver. Aqui eu vou utilizar nesse caso a manta, então é necessária a adição da pedra porosa, ok? E por último, o solvente que vai extrair esse triglicerídeo da trimelistina, tá? Que nesse caso é o cloroformo. Então eu vou adicionar que eu já tenho um volume específico do cloroformo que eu vou utilizar. Está pronto. Agora basta eu acoplar o meu condensador de refluxo, né? Claro, previamente eu ligo as mangueiras, né, com a passagem de água, prendo o meu condensador no meu balão de fundo redondo, prendo no meu sistema aqui, nesse caso, e é claro, faço, ou eu deixo aberto, ou eu coloco um determinado escape aqui no meu refluxo. E aí é só aquecer, ferver por um determinado tempo. No nosso caso, nós iremos refluxar essa mistura por 1 hora. Uma coisa que é importante é o controle desse refluxo. É sempre importante, durante o processo de refluxo, vocês olharem a aparelhagem. Tá? Um refluxo muito agressivo, tá? É aquele refluxo onde vocês vão observar a condensação de vapor aqui em cima, nas últimas bordas.
Isso é ruim, porque se o vapor já está chegando aqui na última bola, a probabilidade dele ir embora é muito grande. Então, um refluxo ideal é que eu tenha esse controle, tá? Na primeira e no máximo na segunda bola. Então, ele tem que estar condensando aqui, ele não pode passar desse ponto, para que eu evite realmente perdas. Tá? E uma outra coisa que seria interessante, é claro que seguindo esses vídeos, vocês ao mesmo tempo estão lendo, estão aprofundando o conhecimento com a questão da parte teórica. É difícil eu falar todas as questões teóricas aqui nesses vídeos, mas lembrando que a temperatura de refluxo é sempre a temperatura de ponto de ebulição do solvente que está aqui dentro. Então, se por exemplo eu estou usando água para refluxar, tá? Por mais que a minha fonte externa tenha uma temperatura de 150 graus, 200 graus, aqui dentro sempre o ponto de ebulição vai ser o ponto de ebulição do solvente. No caso da água, 100 graus Celsius. Nunca esqueça disso. A diferença é que quanto mais calor eu dou, quanto maior a temperatura externa, mais agressivo vai ficar o meu refluxo, a minha fervura. Bem, conforme vocês podem ver, aqui nós temos então nossa aparelhagem de refluxo montada, né? A trimilistina, que está sendo extraída aqui, na verdade aqui é a noz moscada, clorofórmio, vocês podem ver, então eu estou fervendo esse meu clorofórmio, né? E se vocês olharem com detalhe, o meu refluxo ele está aqui, tá? Entre a primeira e a segunda bola, ou seja, o calor que eu estou fornecendo para o meu sistema é o ideal. Reparem que nesse caso o sistema aberto, né? Como estamos fazendo o experimento numa capela de exaustão, clorofórmio não é um solvente inflamável, né? Então não haveria problema de ter um cuidado maior com essa saída do meu condensador. Aqui vocês podem ver a água entrando por cima, tá? Indo contra o fluxo do meu vapor, né? No caso o vapor do clorofórmio, e aqui a saída da água para o ralo. Bem, basicamente já se completaram os 60 minutos, então nós iremos desligar aqui o aquecimento da minha manta. Eu vou esperar a minha solução resfriar. Uma vez resfriada, realizarei uma filtração, conforme nós já vimos nos outros vídeos, né? Como vocês podem ver o meu refluxo, nesse momento eu já extraí basicamente todo esse triglicerídeo, porém, né, a noz moscada ela é composta de outras coisas. Então, como vocês podem ver, ainda há algumas partículas aqui que estão suspensas, então eu preciso filtrar para obter a minha solução, né, no caso o clorofórmio, o qual esse triglicerídeo está dissolvido, né. Após essa filtração, nós iremos pegar esse clorofórmio e evaporar no rotaevaporador. Vocês verão como faremos isso em alguns minutos. E após a evaporação, teremos então o nosso triglicerídeo impuro. E por último, tá, nós iremos purificar esse triglicerídeo. Vocês verão que ao final da evaporação do clorofórmio está ligeiramente alaranjado, marrom. Basicamente é a trimilistina, só que ela é um sólido branco contendo algumas impurezas. Então nós iremos realizar uma recristalização conforme a técnica já mencionada também nos vídeos anteriores e iremos obter então esse produto na sua forma totalmente pura. Bem, aqui como vocês podem ver está o material que nós refluxamos, uma mistura de noz moscada, clorofórmio e a trimilistina que foi extraída do clorofórmio. Então nós iremos agora filtrar e evaporar o clorofórmio. Bem, aqui como vocês podem observar, eu tenho o meu material após a filtração, né? Então aqui o clorofórmio que eu vou evaporar, a trimilistina que está dissolvida no clorofórmio e algumas impurezas, né, que estão dando essa coloração amarelada. Bem, para que eu remova esse clorofórmio, eu tenho várias formas. Eu posso simplesmente aquecer, destilar esse clorofórmio e no final o resíduo vai ser o triglicerídeo de interesse.
né? Para isso eu preciso montar uma aparelhagem de destilação, né? E destilar o clorofórmio a temperatura em torno de 70 graus, né? Próximo do que é o ponto de ebulição desse solvente. Uma outra forma de evaporar, que é muito comum no laboratório de química orgânica, é a utilização do rotoevaporador. Tá? A vantagem do rotoevaporador é que ele é acoplado a uma bomba de vácuo, que faz com que o ponto de ebulição agora sob esse vácuo, o ponto de ebulição do solvente sobre esse vácuo seja diminuído. Então você consegue evaporar o solvente, por exemplo, à temperatura ambiente, sem a necessidade de montar uma aparelhagem de destilação, aquecer, né? Então é muito mais simples. Bem, eu vou mostrar agora para vocês como é feita essa evaporação. Então vamos inicialmente ligar a bomba de alto vácuo. Bem, uma vez ligado, eu vou acoplar esse balão aqui ao meu sistema de vácuo, né? Aqui eu tenho um escape, como vocês podem observar. Eu tampo esse escape e começo a agitação do meu sistema. É interessante que a gente segure por um tempo, feche isso aqui por um tempo, até observar a estabilização aqui do meu sistema, porque muitas vezes, dependendo da volatilidade do solvente, ele começa a borbulhar e pode acabar projetando aqui nessa bola de segurança. Caso isso aconteça, eu libero imediatamente o meu vácuo. Bem, no caso do clorofórmio isso não está acontecendo, então eu já posso fechar totalmente a torneira. Como o sistema está sob vácuo, essa aparelhagem não cai, e aí eu posso mergulhar, por exemplo, num banho. Esse banho está previamente aquecido, mas muitas vezes não há nem a necessidade de aquecer. A própria água a temperatura ambiente já é suficiente para, em conjunto com o vácuo, evaporar a amostra. A gente faz isso com um artifício de mais rápido essa evaporação. Como vocês podem ver, já está evaporando e condensando aqui, né, o vapor em contato com a serpentina gelada, tá? Eu já tenho aqui a condensação do meu solvente, que eu posso, por exemplo, aproveitá-lo para um próximo experimento. Essas mangueiras que estão refrigerando, né, ligando o líquido refrigerante à minha serpentina, elas vêm de um banho termostatizado. Então esse banho aqui, né, ele resfria a água ou qualquer mistura de solvente que você adicionar e promove, através de uma bombinha, a circulação dessa água aqui na minha serpentina. Bem, como vocês podem observar, já praticamente evaporou a metade do meu clorofórmio em questão de 2 minutos. 1 a 2 minutos eu já tenho metade da minha evaporação, que levaria um tempo muito maior se eu estivesse utilizando uma destilação. Bem, dando sequência à prática de destilação sólido líquido, aqui vocês podem observar o meu balão após a evaporação do total do clorofórmio. Então vocês podem ver que a trimelistina no fundo do balão, cristalizado. Como eu havia comentado, este triglicerídeo ele é um sólido branco, então, como vocês podem ver, haverá necessidade de uma purificação por recristalização, né, já que ele está ligeiramente amarelado, amarronzado, então teremos que fazer uma recristalização. No caso desse triglicerídeo, a recristalização é feita em etanol, né? E aqui nós temos, para ilustrar, uma amostra já recristalizada. Então, como vocês podem observar, aqui seria uma amostra já recristalizada da trimelistina, né? E vocês podem ver o aspecto, né? A coloração branca que ela realmente tem. Bem, por hoje é só. Né?
Mais uma vez eu gostaria de frisar que é muito difícil a gente cobrir com detalhamento a teoria dessas técnicas, no tempo do vídeo. Então eu convido vocês a se aprofundarem, fazendo uma leitura detalhada nos livros, textos de química orgânica experimental. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo, que será de extração líquido.